Estamos no ar, mais uma vez com mais um vídeo, finalmente com o unboxing tão esperado da minha GTX 1060 de 6 GB da Gigabyte. Um unboxing que eu falei que eu ia fazer mais os testes que eu já tinha prometido aí há um tempo para vocês. Eu tinha falado aí nos últimos vídeos para vocês até me seguirem no Twitter, que eu ia estar atualizando aí quando a placa fosse chegar e tal. E aí esse vídeo já serve até como aviso que a placa chegou. E cá estamos aqui. Bom, nesse vídeo eu vou fazer um unboxing da 1060 para vocês. Essa é a versão de 6 GB, essa é a versão OC. E vou fazer um teste em jogos recentes, jogos antigos, e para vocês verem como essa placa funciona nos dias atuais. E eu quero aproveitar esse vídeo e fazer uma parada diferente para fazer com que esse vídeo seja mais informativo e de uma utilidade pública maior. Bom, vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que a gente pode observar, assim, dentro desse ramo, é que nos últimos tempos os preços das placas de vídeo diminuíram bastante, seja das linhas RTX, seja das linhas GTX, que hoje já é geração passada, né? E principalmente por conta do lançamento da linha RTX e dessa nova geração de placas de vídeo, agora tá para sair a 4090 e tal, que tá todo mundo comentando. As linhas GTX elas diminuíram muito de preço nos últimos tempos, e não só as linhas GTX, mas as linhas Radeon também, seja a RX Series, por exemplo, são outro exemplo de placas de vídeos que desceram bastante de preço nos últimos tempos. E o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que hoje em dia é mais fácil você conseguir montar um PC, montar uma máquina mais acessível, com um preço mais em conta, mas sem você perder a qualidade maior de você montar um PC gamer, que é de rodar a maioria dos jogos. Infelizmente, o que eu mais tenho visto nos últimos tempos são jogos virem mal otimizados, e isso não tem nada a ver com a questão de você montar um computador decente hoje em dia. Isso tem a ver com como as empresas tratam hoje esse mundo do hardware dos computadores hoje em dia. Recentemente a gente tem visto o caso do port do The Last of Us Part 1 para PC, que quem acompanhou viu que o jogo veio totalmente mal otimizado, completamente cagado, cheio de bugs, cheio de problemas de otimização. E primeiro que já começou errado pelos aqueles requisitos que a Naughty Dog jogou lá nas redes sociais pra gente ver. O jogo requisitando 32 GB de memória RAM, uma coisa completamente absurda para um jogo como The Last of Us, que é um jogo de 2013, que por mais que tenha tido o remake, não tinha menor necessidade e nem qualidade gráfica suficiente para requisitar tudo isso. Você tem jogos que, cara, possuem uma qualidade gráfica e uma tecnologia muito superior ao The Last of Us, que requisitam bem menos do que isso. Se você pegar em questões de programação, o GTA V é um jogo muito mais difícil de se programar para PC do que o The Last of Us, porque é um jogo muito mais extenso por conta do mapa, por conta de toda aquela extensão no mapa do jogo. Então é um jogo que leva uma dificuldade muito maior para você programar para rodar bem no PC, e a gente sabe que GTA V é um jogo que é liso, um jogo muito bem otimizado, um jogo que você roda, cara, com uma 1050 sem nenhum problema. Isso eu tô falando de 2 GB, nem é a TI que tem 4. E infelizmente é uma realidade que hoje em dia você vê os jogos puxando cada vez mais do hardware do seu computador sem necessidade. Infelizmente isso acaba sendo real hoje em dia, mas você consegue burlar isso de alguns jeitos, e é uma maneira de você filtrar o que você está comprando. Eu entendo que hoje em dia algumas coisas ficaram completamente datadas em questão de hardware, que hoje em dia não seria o ideal. Porque, por exemplo, há muitos anos atrás, daqui 5 anos atrás, vamos chutar aqui um número, 5, 6 anos atrás, qual que era o ideal, por exemplo, de memória RAM para você ter no seu computador, para você rodar a maioria dos jogos sem ter problema com stuttering, por exemplo? O ideal era 8 GB de memória RAM. Hoje em dia já não é mais assim. A maioria dos jogos hoje em dia vem pedindo cada vez mais memória RAM. No caso do The Last of Us, pedia 32, o que é um absurdo, que é completamente inacreditável para um jogo desse porte, mas enfim. Mas hoje a normalidade seria 16 GB de RAM
para você ter no computador, porque geralmente os requisitos sempre são no mínimo 8 e no recomendado 16, isso para você que quer jogar numa boa qualidade gráfica e sem ter problema com queda de quadros, com stuttering, seja o problema que for, entendeu? Hoje em dia tem muitas placas de vídeo da linha GTX que seria bom vocês passarem longe, que hoje em dia são defasadas, são placas que hoje em dia não vão dar conta de rodar os jogos atuais, assim. De cabeça eu posso lembrar da própria GTX 1050 que eu citei agora há pouco, seja a versão de 2 GB, seja a TI, que tá completamente defasada nos dias atuais, ao mesmo tempo que eu vejo uma necessidade muito grande de alguns canais de quererem forçar o consumidor a pagar o que ele não consegue. Você pega, por exemplo, o canal do Adrenaline no PC ideal, sempre o recomendado, por exemplo, de placa de vídeo é uma RTX. E gente, a realidade ela é mais dura. Não é qualquer um que tem a capacidade de conseguir pagar R$2.000 em só uma placa de vídeo, que esse seria o preço médio aí de uma, por exemplo, de uma 2060 ou de uma 3050. Eu já vi vendendo por 2.500, por exemplo. Infelizmente não é a realidade do brasileiro médio. E o que eu quero tentar propor nesse vídeo é uma solução para quem não tem condições de pegar, por exemplo, uma placa de vídeo que seja acima de R$2.000 hoje em dia. Porque o ideal para quem tá querendo rodar tipo todos os jogos atuais seria realmente pegar uma 2060, uma 3060, qualquer placa de vídeo que tenha ali um número considerável de VRAM, seja 8 GB, seja 12, mas eu entendo que não é a realidade de muitos e é essas pessoas que eu quero ajudar com o vídeo de hoje. Porque é o seguinte, se você não tem capacidade de pegar uma RTX hoje em dia, que tem suporte a DLSS, que é algo que ajuda a você ter um desempenho maior quando você vai jogar, a recomendação que eu dou é você ir nas placas da linha GTX, que na época que elas foram lançadas eram placas de vídeo consideradas tops de linha, mesmo que sejam placas de entrada, como é o caso da 1060 que eu vou mostrar hoje, mas que sejam placas que sejam capazes de rodar os jogos em Full HD e com uma boa qualidade e com bom desempenho. E uma coisa que vocês têm que entender é que a placa de vídeo ela não faz milagre e ela também não vai segurar os jogos sozinha. Não adianta você ter uma placa de vídeo super potente com um processador inferior, que não vai dar conta de segurar a placa de vídeo para trabalhar. Então você tem que nivelar as coisas, você não pode deixar desbalanceado. Você quer um exemplo? Eu dou um exemplo. Não adianta você, por exemplo, você compra uma 2060, uma RTX 2060, só que você tem como processador, por exemplo, um FX 8300, com um processador de 2011, 2012, se eu não me engano, eu acho que é isso. Se eu tiver errado, eu vou botar aí uma correção na edição. Não adianta, porque o processador vai capar a potência da placa. A placa de vídeo não vai conseguir operar nos 100% e entregar toda a performance que ela é capaz de entregar por conta do processador não conseguir aguentar, de ele não conseguir tancar a placa de vídeo, digamos assim. Então, pô, cara, você vai botar uma 3060, tá ligado? Pô, tem que botar um processador decente, tá ligado? Não vai botar um 6300, entendeu? Porque vai capar o desempenho da placa, você vai ter uma queda de FPS absurda, entendeu? Então, cara, numa placa que, sei lá, com um Ryzen 5 5600, que você ia rodar um jogo, sei lá, chutando aqui a 150 FPS, se tudo qualquer jogo, entendeu? Se você estivesse rodando a 160 FPS com 5600, se você põe um 6300, tu roda o jogo, cara, a menos de 60 FPS, por mais que a placa de vídeo seja foda, entendeu? Por mais que a placa de vídeo tenha 8 GB, entendeu? Você vai ter uma queda de FPS muito grande porque o processador não dá conta de deixar a placa de vídeo trabalhar. Então você tem que nivelar, você não pode deixar as coisas desequilibradas. Você tem que comprar um processador que seja num nível de poder e de desempenho, de entrega, que seja compatível com aquela placa de vídeo. Você não pode comprar uma placa de vídeo muito potente se você tiver um processador fraquinho. O processador, ele é tão importante para o computador quanto a placa de vídeo. Na verdade, ele é mais importante do que a placa de vídeo no final das contas.
Se você não tiver um processador bom, não adianta. Placa de vídeo não vai fazer milagre, não vai fazer você rodar os jogos bem, entendeu? Então, antes de escolher qualquer placa de vídeo, você precisa se atentar ao processador. Qual é o seu processador? É um 6300? Então compra uma placa de vídeo que tenha um nível de potência que o 6300 vai dar um jeito de tancar, entendeu? É um 8300, a mesma coisa. É um Ryzen 5, é um i3, é um i5, a mesma coisa, velho. E se você quer realmente um ganho de performance e você tem um processador fraco, troca o processador antes de comprar a placa de vídeo, porque senão você não vai ter a diferença que você tá buscando, hein? Por mais que você compre a placa de vídeo mais foda possível, entendeu? Outra coisa é que as pessoas elas tendem a acreditar que quanto mais VRAM a placa de vídeo tiver, quanto mais gigas a placa de vídeo tiver, melhor ela é, quando isso não é verdade, isso é mito. O que faz uma placa de vídeo ser boa ou ruim é o chip gráfico, e não só o chip gráfico em si, mas todas as características que compõem uma placa de vídeo, entende? A GPU, ou seja, o chip gráfico da placa de vídeo, é o componente mais importante desse hardware, porque ele é o processador responsável pela execução dos cálculos que resultam nas imagens que você vê no monitor, no computador, quando a placa de vídeo está operando. E aí você tem diferentes tipos de fabricantes de GPU ou de chip gráfico, seja Nvidia, seja AMD, seja Intel, seja a porra que for, entendeu? E é o chip gráfico que faz a placa de vídeo ser o que ela é, seja ela ruim, seja ela intermediária, seja ela de média, de entrada ou de high-end, a mais foda possível, entendeu? E aí você também tem que se atentar a, por exemplo, o clock da GPU, o clock do chip gráfico, que é outra coisa que é importante também. Então vocês precisam cortar essa ideia de quanto mais VRAM, melhor. Isso não quer dizer nada, entendeu? Porque, por exemplo, você pega uma GTX 1050 Ti que tem 4 GB e compara com a GTX 1060 de 3 GB, você vê que a 1060, por mais que ela tenha 3 GB, 1 GB a menos do que a 1050, ela é superior, porque o chip gráfico dessa placa de vídeo é superior. O número de clocks que ela tem a 1050 Ti é superior. Você pega uma RX 580 de 8 GB, por exemplo, ela não vai ser mais poderosa do que uma RTX 2060 que tem só 6 GB, por mais que o número de VRAM da RX seja maior. Isso não quer dizer nada. Claro que com uma placa de vídeo com um número de VRAM maior, você vai ter funções que você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade, mas quando se trata de jogo, de performance em jogos, a maior diferença é sempre o chip gráfico. Sempre vai ser. E aí, se você consegue uma placa de vídeo com um número de VRAM considerável, com um bom chip gráfico, claro, você vai ter uma vantagem nisso, porque quanto mais VRAM, por exemplo, mais coisas você vai conseguir aumentar em qualidade gráfica do jogo, entendeu? Claro que hoje em dia, você pegar uma placa de vídeo de 4 GB de VRAM é um pouco arriscado, porque a maioria dos jogos, mesmo que o chip gráfico seja extremamente importante, alguns jogos requisitam muito mais do que só 4 GB de VRAM para processar em textura, em sombra, sombreamento, renderização e coisas do tipo. Mas é sempre bom você se atentar ao chip gráfico da placa de vídeo e prestar atenção nisso, seja vendo o teste, seja no que for. Dito tudo isso, quais linhas de placa de vídeo a gente pode argumentar hoje em dia que seriam acessíveis para quem não está podendo gastar dinheiro com uma RTX da vida, mas que vão garantir com que você consiga ter um computador que rode a maioria dos jogos sem você passar por problemas? É disso que eu quero falar hoje, nesse vídeo. As linhas RX da AMD ou as linhas GTX da Nvidia são linhas de placa de vídeo que possuem diversos modelos de placa que, na minha opinião, dão conta de rodar muita coisa hoje em dia e muita coisa recente. Da parte da AMD, você pega, por exemplo, a RX 580, a versão de 8 GB ali
Por exemplo, a versão da XFX é uma ótima placa de vídeo e é uma boa pedida para quem não tá com condições de pagar muito caro para uma placa de vídeo que vá conseguir, por exemplo, rodar os jogos de... Você pega, sei lá, os jogos de 2020 ou 2019 para trás, é uma placa de vídeo que dá conta de rodar qualquer coisa dessa época, qualquer coisa. Hoje em dia é uma placa que vai ter muita dificuldade para rodar alguns jogos mais recentes, como por exemplo eu citei o The Last of Us, entendeu? Mesmo que ela tenha 8 GB de VRAM, como eu disse, é uma placa de vídeo que ela, por exemplo, ela não tem suporte a DLSS, que é uma coisa que ajuda você a ter mais performance. Ela, se você for uma pessoa mais entusiasta e gosta de gráfico, ela não vai ser uma placa com suporte a Ray Tracing, por exemplo. Mas é uma placa de vídeo que é mais destinada para quem não é tão exigente assim e quer rodar assim um jogo seja de 2019, outro de 2020, 2021, um jogo recente aqui ou ali. Claro que hoje em dia, para os jogos em geral, ficaria um computador abaixo da média. Ficaria abaixo da média, porque hoje em dia, como eu disse, está cada vez mais complicado. Mas eu repito, o intuito desse vídeo é para quem não é tão entusiasta, quer gastar pouco e não tem tanta necessidade de querer rodar todos os jogos atuais, entendeu? E que quer gastar um valor baixo e não tem condições de pegar uma RTX, como é recomendado por canais como Adrenaline, por exemplo, que é um ótimo canal, que é um canal que eu acompanho, que, pô, o Diego, cara, que apresenta os vídeos, porra, já me ajudou pra caralho no Twitter diversas vezes, com problemas que eu já tive com PC em experiências passadas, e é um ótimo canal informativo, que inclusive eu gosto e eu recomendo, entendeu? Só que é aquela coisa, você pega o PC ideal que eles recomendam hoje em dia, não é a média do brasileiro, não é todo mundo que tem capacidade de pagar aquilo, ou como pessoas mais radicais do que o pessoal da Adrenaline, dizer que, por exemplo, hoje em dia o ideal é você ter 32 GB de memória RAM. Isso é um absurdo, é claro que não, entendeu? Com 16 você consegue levar muita coisa, a maioria na verdade. Ou então, como eu já vi no Twitter, por exemplo, gente dizendo que uma 3060, uma 3050 é uma placa defasada, é uma placa ultrapassada que não tem capacidade de rodar os jogos atuais. Cara, isso é uma falácia, entendeu? Isso é uma falácia. É lógico que essa placa vai conseguir rodar a maioria dos jogos, entendeu? Vai ter casos e casos, como é o caso do The Last of Us, que ela vai ter dificuldade, mas não é nem questão de ela não vai rodar, entendeu? É uma questão de passar dificuldade. E a placa de vídeo que eu vou mostrar hoje se encaixa no perfil de placas de vídeos de gerações passadas, que tem total capacidade de rodar muito jogo atual, de não rodar alguns jogos atuais, mas que no geral ela se mantém, que, na minha opinião, na média, entende? E aqui você pode enquadrar outras placas, como por exemplo a GTX 1660, que é uma excelente placa de vídeo, que eu recomendo, inclusive, é uma placa de vídeo que eu já vim vendendo por R$1.600, por R$1.700, R$1.800. Se você não se preocupa com esse tipo de coisa e não se preocupa em pagar usado, você encontra por menos do que isso, inclusive. E é uma placa de vídeo que dá conta de muito jogo atual. Eu já vi, por exemplo, ela rodando o Atomic Heart, por exemplo, vou botar o teste aí pra vocês verem, muito bem, entendeu? Muito bem. E uma placa de vídeo que custa menos de R$1.800, gente. Mas sempre atentando ao que eu falei em relação ao processador. Nunca comprem uma placa de vídeo que é muito superior ao processador. Nunca façam isso. Vocês vão passar por problemas e vocês vão ter quedas de desempenho e vocês vão se frustrar. Então sempre escolha uma placa de vídeo que seja compatível com seu processador em questão de capacidade. O processador tem que dar conta da placa de vídeo, senão a sua perda de desempenho é muito alta, gente. E para nivelar aqui as coisas no meu teste, fazer o meu teste de PC baratinho, digamos assim, e para quem não pode gastar muito mesmo, para vocês terem uma noção, eu vou testar a GTX 1060 com o meu FX 6300, que é um processador antigo de 2011, cara, se eu não me engano. E é um processador que eu acho um guerreiro pelo fato de ele conseguir levar alguns jogos atuais, outros não e alguns sim. É um processador que está custando aí na casa de
R$300, eu já encontrei ele vendendo por menos de 400, menos de 300. Não é um processador ideal para os dias atuais, entendeu? Se você quer rodar os jogos atuais e tal, não é o ideal, é ultrapassado. Ele é um processador que vai fazer você perder ganho dependendo da sua placa de vídeo. Uma RTX 2060, por exemplo, vai perder ganho. A 1060 mesmo, ela tem uma queda de uma perda de FPS com os 6300, mas não é uma coisa tão absurda como eu já vi muita gente falando na internet. É um setup para quem quer gastar o mínimo, entendeu? Uma 1060 com 6300, porque apesar de ele ser um processador antigo e ultrapassado para os dias atuais, ele segura 1060, pelo incrível que pareça, em uma porrada de jogos. Eu vou mostrar isso para você. Então vamos lá para os testes, para vocês verem o que eu tô falando, tirarem a prova do que é uma 1060 de 6 GB nos dias atuais, lidando com jogos atuais, e o que é um 6300 atualmente nos dias atuais. Então vamos lá. O primeiro game que eu vou abrir aqui os testes, galera, é o recém-lançado Resident Evil 4 Remake. Como eu falei, o processador é o FX 6300 que eu vou usar para testar, certo? Eu vou mostrar os gráficos do jogo para vocês darem uma olhada. Estou rodando o jogo em Full HD. Eu estou com o Fidelix FX ligado em qualidade. O Fidelix FX ele é uma plataforma que serve para fazer um upscaling na imagem e dar um ganho de performance, de um aumento de FPS, para quem não sabe. E a qualidade está mais ou menos assim. A qualidade das texturas tá no alto. O filtro de texturas tá no máximo, eu acho. Tá no máximo, que é 16. X16. Eu não tenho como ligar o anti-serrilhado porque o Fidelix FX está ligado, então eu teria que desligar, mas eu vou deixar ele ligado para ter um ganho de FPS. E o resto tá mais ou menos assim, algumas coisas ligadas, outras desligadas, algumas coisas no médio, outras no alto, uma coisinha aqui ou ali no baixo, mas no geral eu diria que o jogo tá numa qualidade média para alta, né? Mais alta do que para média, eu diria. E ali do lado você vê que a memória gráfica que está usando da placa de vídeo é em torno de 3, como está no gráfico ali, 3, 4 GB, por aí. E como vocês podem notar, o jogo está rodando muito bem. O jogo está rodando ali, pelo menos nessa parte aqui, ele tem as quedas, ele oscila bastante, mas o jogo está rodando bem. O jogo está liso, o jogo não está gargalando, como vocês podem perceber. E o jogo até bate 60 FPS em alguns momentos. Mas como vocês podem perceber, o jogo está rodando muito bem. Ele cai FPS em alguns momentos. Ele dá umas gargaladas aqui ou ali. Mas é uma coisa de tipo assim, de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte. Pelo menos nessas partes aqui mais fechadas do jogo. Agora teve uma queda mais brusca, caiu para 30. Mas não é algo constante. Se você descer mais os gráficos, você consegue uma taxa de FPS maior do que essa que eu tô conseguindo. Que eu tô tentando priorizar a qualidade gráfica, porque eu gosto de jogar os jogos com uma boa qualidade gráfica, e desempenho, tentando fazer um intermediário das duas coisas aqui. E nas cutscenes, como vocês podem ver agora, o jogo ali roda 60 FPS, velho, quase que cravado. Busco a um polícia. Lembrando que esse jogo, as cutscenes, é o próprio gráfico do jogo, não é CG, como é em alguns casos, né? Isso não é nada. Cortei a cena aqui, Nada bom. pra já... Aqui nesses trechos mais fechados, em ambientes fechados, você vê que o jogo roda muito bem, né? Vou sair correndo mesmo, mais pra mostrar. Aqui vai descer o primeiro ganado e tal, né? Tutorial do spray. Opa! Isso aqui sempre vai acontecer, né? É o tutorial do spray, morreu, acabou. Isso só piora. Isso só piora. Aqui é um ambiente mais aberto, aqui vai cair mais pra 40. Eu acho que o mínimo que vai chegar... Assim, vai ser 30, pelo menos na minha experiência, não caiu para menos do que 30 FPS não.
Mas rodando, cara, novamente, bem, entendeu? O UFC 6300 ele segura, ele é batalhador, ele tá ali nos 90% de uso. Ai, caralho. Opa. Eita porra. Agora deu umas quedas, ó. Aqui caiu um pouco mais de FPS. Mas nada que, assim, na minha opinião, interfira muito. Agora, se interfere pra você... aqui eu sempre caio nessa porra. Se interfere pra você, eu recomendo vocês abaixarem os gráficos. Descer um pouco o filtro de texturas pra menos do que tá. É porque eu gosto de aumentar os gráficos. Entendeu? Nossa. E nesses ambientes mais abertos e mais pesados, vai ficar nessa taxa de 30 FPS. 35, 34... Eu não vou ficar muito, me alongar muito aqui não, porque eu quero mais mostrar a performance pra vocês. Tomando um cacete aqui, mas beleza. Então assim, se você quer uma fluidez maior em todos os momentos do jogo, eu recomendo vocês abaixarem um pouco os gráficos, tirar do alto, botar no médio. Que já vai ter uma diferença bem grande. Bom, vamos partir pro próximo jogo do nosso teste aqui. Vamos lá. Bom, o próximo jogo da nossa lista aqui que eu vou testar é o Dead Space Remake. Vamos lá para as configurações e antes de a gente ir, eu quero só dar uma alertada que o jogo ele tá com um bug no meu PC por algum motivo, que quando eu abro as configurações isso aqui acontece. Simplesmente o jogo cai para 7 frames ou menos do que isso e fica travando até parar do nada. Tipo, ele fica por alguns segundos com a taxa de FPS baixíssima e depois ele volta do nada. Eu não sei porque que isso está acontecendo, mas só acontece quando eu pauso o jogo ou vou pro menu. Em gameplay isso não acontece por algum motivo, mas enfim. Então, aqui nas configurações do jogo, eu deixei o Fidelix FX ligado. No caso, eu deixei ele no preset de qualidade, no último preset que tem. E tá bem misto aqui as configurações do jogo. Vocês podem notar que a qualidade das luzes eu deixei no ultra, a qualidade das sombras eu deixei no alta, resolução volumétrica eu deixei no médio, desliguei a confusão de ambiente e deixei a qualidade e profundidade do campo no baixo. No geral, eu deixei o jogo com uma qualidade bem alta, na verdade, bem alta, tanto que tem coisa aqui que tá no ultra, e com o Fidelix FX ligado e o V-Sync desligado, tá? Agora vai ter esse bug escroto que eu não sei porque que tá acontecendo. O jogo, ó, calma que ele vai estabilizar. Aí. Eu não sei se esse bug tá acontecendo porque o jogo tá instalado no meu HD e não no SSD, porque eu tenho um SSD e um HD. Então eu não sei porque que tá acontecendo, mas vocês notam que na gameplay isso não acontece, é só no menu mesmo quando eu pauso o jogo. Bom, a taxa de FPS que a gente tá tirando aqui é em torno dos 30. Parece até que o jogo tá cravado a 30 FPS, mas não tá não. Ele tá mesmo nessa faixa de 30 FPS. Às vezes sobe para 40. Aqui nesse local mais aberto, às vezes ele sobe, às vezes ele cai para 28, mas a normalidade é 30 FPS. Eu tô bem no começo do jogo, até porque eu também nem comecei a jogar esse jogo. Eu comprei, mas eu não comecei a jogar, só tô abrindo só para testar. Depois eu vou jogar ele e tal. E bom, até agora a placa está saindo bem no Dead Space Remake. Tem uma travada agora. O jogo tá mantendo até. Agora deu uma gargalada feia. Mas... ok. E é curioso esse jogo porque a placa de vídeo ela oscila muito no número de uso. Vocês olham ali em cima que ela tá em 80%, às vezes vai para 70%, mas depois vai para 90%. Uma loucura. E o processador também tá nessa, tá? Mas o processador em si tá mais estável, ele tá em 80%. Eu deixei no preset alto, gente. Então, assim, para um jogo que é desse ano, que não faz nem, sei lá, 3 meses que saiu, se eu não me engano, com um preset alto desse, a placa tá indo muito bem. Aqui, vocês, no local mais fechado, vocês veem que já tem um
aumento de FPS bem maior, eu acredito que vocês consigam atingir os 60 FPS e parar essas gargaladas que estão dando eventualmente, abaixando mais os gráficos, botando ali no médio ou no baixo, talvez até mais de 60 FPS vocês consigam. Mas eu tô gostando da performance. Como vocês podem olhar, o jogo tá rodando bem na maioria do tempo. O gráfico do jogo tá foda demais. Isso porque eu deixei o jogo... Ó, agora deu uma gargalada, nossa, violenta. Eu acredito que pra resolver eu deveria baixar mais os gráficos pra resolver essas gargaladas. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Pra dar uma... ver se aumenta, dar uma aumentada aí no FPS. Eu vou deixar o Fidelix FX em modo desempenho, que é um intermediário entre qualidade e desempenho. Eu vou abaixar a qualidade das luzes e vou deixar no médio. E eu acho que tá bom. Vamos ver como é que qual vai ser o ganho de FPS. Ok, o jogo vai dar essa travada violenta e estabilizou 40. O jogo tá mais estável. O jogo deu uma aumentada no número de FPS, ainda tá gargalando. Isso obviamente é por conta do processador. Vocês olham que ele tá ali em 90%, agora baixou para 80%. Como eu disse, tá oscilando pra caralho. Mas o jogo tá bem mais estável, né? Tá 40 FPS. Tá rodando mais suave, ele tá mais liso definitivamente. Se eu abaixar mais do que isso, eu acho que eu consigo 60 FPS. Eu não vou me alongar muito nesse jogo porque eu ainda quero jogar ele com calma. Mas é basicamente isso, o jogo tá rodando aí nessa taxa de quadros. Mas vocês olham que dá conta de zerar, entendeu? Dá conta de jogar, dá conta de rodar esse kit, o X6300 e a 1060 no Dead Space. E é isso, vamos pro próximo teste, rapaziada. O próximo jogo da lista é o God of War de 2018. Vamos lá pros gráficos para vocês verem como é que tá. Eu setei tudo no preset original, como vocês podem perceber. Que eu acho que é a melhor maneira de rodar esse jogo nesse kit que eu tô usando. Aqui o nosso principal limitador vai ser o processador. Ele vai limitar um pouquinho a nossa taxa de FPS da 1060, mas mesmo assim vocês vão ver que o jogo vai rodar suave. Eu só abri o jogo uma vez, só pra testar mesmo. Só que eu cometi a gafe de acabar desinstalando o jogo sem querer depois. Porque eu já tava com o jogo instalado há um tempo. Aí eu acabei desinstalando a pasta do jogo. Sem saber, foi muito sem querer. O jogo quando eu desinstalar, eu tive que instalar de novo. Então por isso que eu tô jogando... Tá bem no início do jogo mesmo. Tá literalmente no início, na verdade. Aqui vocês podem notar... O jogo ele tá ali nos 40 FPS, bem estável nessa taxa de FPS. No geral, o preset original do jogo ele seria a qualidade média gráfica do jogo. Mas ali você vê que o processador ele tá quase em 100%, ele tá em 98%, 95%, operando a 40 graus. O processador, o 6300, ele sempre é a peça que mais sofre nos jogos para trabalhar, nos jogos mais recentes. Em jogos de 2017, 2016 para trás, ele não sofre tanto, mas alguns mais atuais ele acaba se tornando um limitador para a placa de vídeo em cima. E basicamente, se você tiver qualquer outro processador que seja melhor que o 6300, um i3, um i5, um Ryzen 3, ele já vai dar um ganho de FPS para a placa de vídeo muito grande, sabe? Ainda quer que eu amarre no barco? Ele é muito bom, eu considero ele um puta processador guerreiro, assim. Porque apesar de ele ser muito, como vocês podem perceber, ele tá levando o jogo suave, cara. Ele tá setado com os gráficos no original.
O jogo tá suave, o jogo não tá gargalando, como vocês podem perceber. No geral, eu acho que é um kit que vale muito a pena pra quem não quer gastar muito. Pra quem tá com muito pouco dinheiro, não tá podendo gastar, ou então tem uma placa-mãe com um chipset mais antigo, uma placa-mãe que não suporta um processador mais atual, um Ryzen da vida, um Intel da vida, e só uma placa-mãe, tô até confundindo as peças, mas pra quem tem uma placa-mãe de socket AM3 e não tá podendo trocar, né, com um AM4 da vida, Foi o último. E bom, basicamente os testes foram esses. Eu testei aí com Resident Evil 4 Remake, o Dead Space Remake e o God of War. Eu acho que são 3 jogos que são bons exemplos de poder testar esse kit. 2 jogos que são recentes, que são desse ano, que você consegue ter um parâmetro bom dos jogos atuais para poder testar. E um jogo não antigo, mas de anos passados, que é o God of War, né, de 2018, que teve o port aí para PC que eu aproveitei para testar também. E vocês viram que nos 3 jogos a placa de vídeo se sai bem. No Resident Evil 4 mesmo, ela deu conta, eu consegui botar muita coisa no alto. Isso, é claro, para quem é uma pessoa que também tem essa preocupação em jogar o jogo desfrutando da qualidade gráfica, porque isso é uma coisa que eu levo em consideração quando eu vou jogar. E porque pra mim faz parte da experiência. E se você também tem esse tipo de pensamento, você viu ali que a placa ela leva, mesmo com o jogo com elementos e mais elementos no alto, e a placa leva sem nenhum problema, a placa e o processador, digo, né? Claro que com esse kit, com uma 1060, se você pega um Ryzen 5 5600, por exemplo, você vai tirar um desempenho 2 vezes melhor do que eu tirei, por conta do processador ser superior. Ou então com, sei lá, um i5 7600, por exemplo. Dando um exemplo de processador aqui da Intel, você também iria conseguir tirar um desempenho muito maior do que eu tirei por conta de ter um processador mais atualizado, um processador, no caso do i5, é um processador de 7ª geração, então ele iria tirar um desempenho muito maior que o FX 6300 tirou nos jogos que eu fiz o teste, porque é um processador antigo, mas mesmo assim, sendo um processador mais barato, mais antigo, mais desatualizado, ele deu conta, cara. Ele conseguiu segurar ali, no Dead Space Remake, cara, reassistindo o vídeo que eu gravei, eu vi ali que o jogo ele rodou muito bem, entendeu? E mesmo com praticamente tudo no alto, entendeu? O Fidelix FX ajudou muito ali o jogo a rodar numa taxa de FPS que ficasse estável, sem gargalar muito, porque o jogo em boa parte rodou maravilhosamente bem. Eu joguei um pouco mais depois também, e no God of War também. E o resumo geral dessa ópera esse é um tipo de kit para quem quer gastar um mínimo, para quem não tá podendo gastar tão caro numa placa de vídeo e nem num processador, ou já tem esse processador e não está podendo trocar o processador, mas que é uma placa de vídeo equivalente ali para rodar um número considerável de jogos. Na minha opinião, esse kit vai rodar a maioria dos jogos, tirando aqueles que tem uma otimização ruim, como é o caso do The Last of Us para PC. Vai ter jogos que você vai sofrer, um Cyberpunk, por exemplo, você ia ter uma dificuldade. Ia rodar? Ia, mas você ia ter que abaixar bastante coisa para poder rodar de um jeito jogável. Mas na maioria, como vocês viram, ele dá conta sim. Porque, velho, a gente tem que levar em consideração que o Resident Evil 4 Remake é um jogo recente que saiu esse mês. O Dead Space Remake saiu em janeiro desse ano. Então são 2 jogos que você consegue ter um parâmetro dos jogos atuais de como funciona esse kit. Porque são jogos recentes, principalmente o Resident Evil 4 Remake. E bom, o vídeo é isso, espero ter ajudado quem assistiu. Quem assistiu esse vídeo por completo, parabéns, você tem paciência em me ouvir. E eu agradeço imensamente. E eu espero realmente ter ajudado, ter feito um diferencial aí no YouTube, que tem tantos vídeos sobre isso. E eu queria fazer algo diferente. Então esse vídeo foi mais como um bate-papo também. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal. E é isso, valeu!